Olha aí, eu e você juntos novamente, mais uma vez, neste 19º dia de estudos e leitura da Palavra de Deus. Que maravilha! Glória a Deus! Bênção, bênção, muita bênção. Espero que você esteja aproveitando ao máximo. Mande suas sugestões, né? Faça seu comentário. Eu estou sempre colocando aí nos e-mails, nas publicações, um e-mail, né, específico para que você possa fazer perguntas, tirar dúvidas, para que aqui eu não estenda muito o vídeo. Então eu estou me limitando apenas a fazer a leitura literal com pequenas intervenções, de maneira que você se sinta motivado a estudar, pesquisar, buscar, aprender e apreender, né? Aplicar esta palavra na sua vida, que eu tenho certeza vai ser um grande diferencial. Aleluias! Glória a Deus! Deus te abençoe! Vamos lá então. A primeira leitura desse 19º dia está aí, complementando, né, o dia anterior, o 18º. Nós vamos aí para Marcos, você está com a sua Bíblia marcadinha e bonitinha, capítulo 4, a partir do versículo 21, que diz assim: Também lhes disse: Traz-se porventura a candeia para ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama? Não é para ser posta no castiçal? Porque não há nada oculto que não tenha que ser revelado, nem encoberto que não tenha que ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Se lhes disse também: atentem bem para o que ouvem, pois com a medida com que medides, vos medirão a vós, e será ainda acrescentada aos que ouvem. Porque ao que tem lhe será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Jesus chama a atenção aqui para uma observação muito importante. O cuidado que nós temos que ter ao julgar alguém. Não temos esse direito. Julgar pela aparência, julgar pelo conhecimento, julgar pela formação, de forma nenhuma. Atitudes, gestos, não cabem a nós fazer nenhum julgamento. Verso 26. Dizia mais: assim é o reino de Deus, como se um homem jogasse semente na terra, e dormisse, e se levantando de noite ou de dia, a semente brotasse crescendo, não sabendo ele como. Porque a terra, por si mesma, frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga. E quando o fruto aparecer, logo se mete a foice, porque a hora da colheita chegou. E dizia: a que faremos semelhante o reino de Deus? Ou com que parábola o compararemos? É como o grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a mais pequena de todas as sementes que há na terra. Mas, depois de semeada, cresce e se faz a maior de todas as hortaliças, e cresce grandes ramos. De tal maneira que as aves do céu, aninham-se debaixo de sua sombra. E por muitas tais parábolas ele lhes falava a palavra, conforme o que podiam entender. E sem parábolas ele não lhes falava, mas a seus discípulos em particular,
lhe declaravam tudo. E lhes disse: aquele dia, sendo já tarde, passemos para o outro lado do mar. E despedindo a multidão, levaram-no consigo como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E se levantou uma grande tempestade de vento, que jogava as ondas sobre o barco de tal maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E o despertaram, dizendo-lhes: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E cessando o vento, houve grande bonança. E lhes disse: por que estão assim amedrontados? Não tendes ainda fé? E temeram com grande temor e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É que, como Jesus era temente a Deus, era um homem de oração constante, Deus operava os seus sinais, as suas maravilhas, através de Jesus. Como Ele opera hoje, através da minha vida, da sua vida. Basta que você creia, basta que você tome posse dessa palavra, basta que você entregue a sua vida a Jesus e tenha certeza, Ele também vai te usar. E você fará milagres, sinais, maravilhas, portentos, prodígios, porque está nesta palavra. Você verá. Fica comigo, acompanhe a leitura e com certeza sua vida será transformada. Deus te abençoe. A segunda leitura desse 19º dia está aí na tua Bíblia, no livro de 2 Samuel, capítulos 11 e 12. Serão também hoje 2 capítulos. Capítulo 11 começa falando do pecado de Davi com Batseba. E diz assim: e aconteceu que, tendo passado um ano, no tempo em que saem os reis à guerra, Davi enviou a Joabe e os seus servos com ele a todo Israel, e destruíram eles os amonitas, e puseram cerco a Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que, levantando-se Davi de sua cama na hora da tarde, e ao estar passeando pelo terraço da casa real, avistou do terraço uma mulher que se estava banhando, a qual era muito formosa. E enviou Davi a perguntar por aquela mulher, e lhe disseram: aquela é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. E Davi então enviou mensageiros e mandou buscá-la. E ela veio, e ele se deitou com ela, havendo ela se purificado da sua imundícia. E ela voltou para a sua casa. E concebeu a mulher e mandou dizer a Davi: eu estou grávida. Olha que complicação. E Davi então mandou dizer a Joabe: envia-me Urias o heteu. E Joabe o enviou a Davi. E quando Urias veio a ele, perguntou Davi se Joabe estava bem, e se o povo estava bem, e como transcorria a guerra. Depois Davi disse a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo foi mandado a ele manjares da mesa do rei. Mas Urias dormiu à porta da casa do rei com todos os servos do seu senhor. Olha só que negócio. E não desceu para a sua casa. Davi ficou sabendo disto, pois lhe disseram: Urias não desceu para a sua casa. E disse Davi a Urias: não vieste tu de uma jornada? Por que, pois, não desceste à tua casa? Davi queria, que Urias, ao retornar em casa, tivesse relações com sua mulher e
não descobrisse que aquela gravidez fosse de Davi. E Urias respondeu a Davi: a arca e Israel e Judá estão debaixo de tendas, e meu senhor Joabe e os servos de meu senhor acampados no campo. Haveria eu de entrar em minha casa para comer e beber, para me deitar com a minha mulher? Por tua vida e pela vida da tua alma, eu não farei tal coisa. E Davi então disse a Urias: fica-te aqui ainda hoje, amanhã te despedirei. E ficou Urias em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. E Davi o convidou e lhe fez comer e beber diante dele até embriagá-lo. E ele saiu à tarde a dormir em sua cama com os servos de seu senhor, mas não desceu para a sua casa. E chegada a manhã, escreveu Davi a Joabe uma carta, a qual enviou por mão de Urias. E escreveu na carta dizendo: ponde a Urias diante da força da batalha, e lhe desamparem, para que seja ferido e morra. E assim foi que, quando Joabe observou bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam os homens mais valentes. E os homens da cidade, logo que saíram, pelejaram com Joabe, e caíram alguns do povo dos servos de Deus, e entre eles estava Urias, o heteu. Então enviou Joabe e fez Davi saber de todos os assuntos daquela guerra. E ordenou ao mensageiro, dizendo: quando acabares de contar ao rei todos os assuntos da guerra, se o rei começar a zangar-se e lhe disser: por que vos aproximaste da cidade a pelejar? Não sabíeis vós que devíeis atirar do muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubezete? Não jogou uma mulher de sobre o muro num pedaço de uma roda de moinho, de que morreu em Tebes? Por que vós chegastes perto do muro? Então tu lhes dirás: também teu servo Urias, o heteu, morreu. E o mensageiro foi, e chegando contou a Davi todas as coisas que Joabe lhe tinha enviado a dizer. E o mensageiro disse a Davi: é certo que prevaleceram contra nós os homens que saíram a nós ao campo, se bem que nós os fizemos retroceder até a entrada da porta. Mas os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o muro, e alguns dos servos do rei morreram, e morreu também o teu servo Urias, o heteu. E Davi disse ao mensageiro: dirás assim a Joabe: não tenhas pesar disto, pois igualmente a espada consome este ou aquele. Esforça a tua batalha contra a cidade até que a derrotes. Esforça-o tu assim. E ouvindo a mulher de Urias que seu marido Urias estava morto, lamentou por seu marido. E tendo passado o luto, enviou Davi e a recolheu na sua casa. E foi ela sua mulher, e deu à luz um filho. Mas isto que Davi fazia foi desagradável aos olhos de Deus. Capítulo 12. O Senhor enviou Natã, o profeta, a Davi, o qual, vindo a ele, disse-lhe: havia dois homens em uma cidade, um rico e o outro pobre. O rico possuía numerosas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha mais que uma só cordeira, que ele tinha comprado e criado, e que tinha crescido com ele e com seus filhos, comendo do seu bocado, e bebendo do seu copo, e dormindo em seu seio, e a tinha como uma filha. E veio um viajante ao homem rico, e ele não quis tirar das suas ovelhas e das suas vacas para fazer um guisado ao viajante que tinha vindo a ele. Olha que interessante. Mas sim tomou a ovelha daquele homem pobre e a preparou para aquele homem que tinha vindo a ele.
Então se acendeu o furor de Davi em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor que o homem que fez isso é digno de morte. Não sabia Davi que estava condenando-se a si próprio. E ele deve pagar pela cordeira o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não teve misericórdia. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, Davi: eu te ungi por rei sobre Israel e te libertei da mão de Saul. Eu te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio. Depois disto lhe dei também a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, eu te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, tiveste desprezo pela palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos? O negócio é duro. A Urias o Heteu tu feriste a espada, e tomaste por tua mulher a sua mulher. E a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Pelo que agora a espada não se apartará jamais da tua casa, porquanto me menosprezaste, e a mulher de Urias o Heteu tomaste para que fosse tua mulher. É por isso que mais adiante vocês verão em que muitas desgraças acontecem na família de Davi. Irmão estuprando irmã, e um outro filho se levanta para tomar o reinado dele. Muitas coisas ruins aconteceram na vida de Davi por causa deste assunto, deste gesto, desta atitude. Assim diz o Senhor: eis que eu levantarei sobre ti o mal da tua própria casa. Pois as tuas mulheres tomarei diante de teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual, à vista deste sol, se deitará com tuas mulheres. Porque tu tens feito em oculto, mas eu farei isto diante de todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã disse a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas, visto que com este negócio fizeste com que os inimigos do Senhor blasfemem, o filho que te nasceu morrerá certamente. Aqui é uma lição enorme que a gente precisa tirar. Quando nós cometemos certos pecados, nós estamos denigrindo a palavra de Deus. Estamos indo de encontro, sendo mau exemplo. Davi, como rei, não podia ter feito o que fez. Ele foi um mau exemplo para os próximos a ele e para todo o seu reinado. Por isso, o castigo de Deus. Verso 15. E Natã então voltou para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias tinha dado à luz a Davi, e adoeceu gravemente. Então Davi rogou a Deus pela criança, e jejuou Davi, e recolheu-se, e passou a noite prostrado na terra. E levantando-se os anciãos da sua casa, foram a ele para fazê-lo se levantar da terra. Mas ele não quis, e nem comeu pão com eles. E ao 7º dia, aconteceu que morreu a criança. Mas os seus servos não ousavam lhe fazer saber que a criança tinha morrido, dizendo entre si: quando a criança ainda vivia, lhe falávamos. Mas não queria ouvir a nossa voz, pois quanto mais se afligirá se o dissermos que a criança morreu. Porém, Davi, vendo os seus servos falar entre si, entendeu que a criança havia morrido. Por isso disse Davi a seus servos: morreu a criança?
E eles responderam: morreu. Então Davi levantou-se da terra, se lavou e se ungiu, mudou as suas roupas e entrou na casa do Senhor e adorou. E depois veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão, e ele comeu. E lhe disseram os seus servos: o que é isto que tens feito? Pela criança, estando viva, jejuavas e choravas, e agora que morreu, te levantaste e comeste pão? E ele respondeu: vivendo ainda criança, eu jejuava e chorava, dizendo: quem sabe Deus terá ainda compaixão de mim, de maneira que viva a criança. Mas agora que já está morta, por que tenho de jejuar? Eu poderei fazê-la voltar? Vou a ela, mas ela não voltará para mim. Mais uma lição aprendemos com Davi, né? O que você tiver que fazer por alguém, faça enquanto está viva. Porque morreu, depois de morta, não há mais o que se fazer. E Davi então consolou a Batseba, sua mulher, se deitou com ela, entrou a ela e deu nela à luz um filho. E chamou seu nome Salomão, ao qual amou o Senhor. E enviou pela mão de Natã, profeta, e chamou seu nome Gedidias, por amor do Senhor. E Joabe pelejava contra Rabá dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então enviou Joabe mensageiros a Davi, dizendo: eu pelejei contra Rabá e tomei a cidade das águas. Reúne agora, pois, o povo que ficou, e assenta acampamento contra a cidade, e toma, para que, tomando eu a cidade, não se aclame o meu nome sobre ela. E reuniu Davi todo o povo contra Rabá, e a combateu e tomou. E tomou a coroa da cabeça de seu rei, a qual pesava 1 talento de ouro. Olha para isso. Que bênção, né? E tinha pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e trouxe muito grande despojo daquela cidade. E tirou além disso o povo que estava nela, e eu pôs as serras e as talhadeiras de ferro, e aos machados de ferro, e os fez passar por forno de tijolos, e o mesmo fez a todas as cidades dos filhos de Amon. E Davi voltou com todo o povo para Jerusalém. Né? Então aqui nós temos a narrativa do pecado cometido por Davi, que lá na frente trará grandes consequências para a sua vida e a sua família. E mais uma grande vitória de Davi sobre os amonitas, além do nascimento do seu filho Salomão, que o sucederá como rei depois da sua morte. Deus te abençoe. Aleluia! A terceira leitura deste 19º dia está aí no livro de Daniel, capítulo 6, e fala de um complô articulado contra Daniel. Ele diz o seguinte: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 governadores, que estivessem em todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era o primeiro, aos quais estes governadores dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Mas o mesmo Daniel era superior a estes governadores, e também presidentes, porque havia nele um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os governadores procuravam achar ocasião contra Daniel nos assuntos do rei, mas não podiam achar alguma ocasião ou falta, porque ele era fiel, e nenhum vício nem falta foi achado em Daniel. Então disseram aqueles homens: não acharemos nunca contra este Daniel ocasião alguma. Se não a acharmos contra ele
na lei do seu Deus. Então, como Daniel era um homem íntegro, honesto, ético, moral, coisa muito rara nesse país, como governante, então eles buscaram achar alguma coisa na lei de Daniel, a lei de Deus, que Daniel assim o adorava. E olha só como o diabo é sujo, a trama feita para condenar Daniel. Verso 6. Então estes governadores e presidentes se ajuntaram diante do rei e lhe disseram assim: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, magistrados, governadores, príncipes e capitães, acordaram em conselho para promulgar um decreto real e confirmar a proibição que qualquer que demandar uma petição a qualquer deus ou homem no espaço de 30 dias, mas não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Bem concebido, né? Como Daniel adorava um único Deus, a Babilônia tinha, né, centenas de deuses, milhares de deuses, inclusive o próprio rei era assim também considerado, e assim prosseguiu. Agora, pois, ó rei, confirma o decreto e assina a escritura para que não se possa mudar conforme a lei dos medos e dos persas, a qual não se pode revogar. Por este motivo, o rei Dario assinou a proibição e o decreto. E Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e, abertas as janelas de seu quarto que davam para Jerusalém, ajoelhava-se 3 vezes ao dia e orava e dava graça diante do seu Deus, como antes costumava a fazer. Ele não se intimidou, porque ele sabia o Deus que ele servia. Então se ajuntaram aqueles homens e acharam a Daniel orando e rogando diante do seu Deus. E foram então perante o rei para lhe falarem do decreto real e disseram-lhe: não confirmaste o decreto que qualquer homem que pedisse a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: é verdade esta palavra, conforme a lei dos medos e dos persas, a qual não se pode anular. Então eles responderam e disseram ao rei: Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do decreto que assinaste. Antes, 3 vezes ao dia, ele faz a sua oração. O rei, então, quando ouviu estas palavras, penalizou-se em grande maneira e propôs dentro do seu coração ficar a favor de Daniel e libertá-lo. E até o pôr do sol trabalhou para o libertar. A questão era constitucional. A lei dizia que quando o rei assinasse um decreto, nada poderia revogar. Só Deus. Porque a quem ele quer, ele levanta. A quem ele quer, ele abate. Aleluias. Porém, aqueles homens se reuniram perto do rei e disseram ao rei: saiba, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum decreto ou edito que o rei estabeleça se possa mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e que o lançassem na cova dos leões. E, falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu serve continuamente, ele te livrará. Não precisou, olha como a integridade de uma pessoa, a honestidade, a pureza é algo fantástico. Observe que Daniel não precisou orar. Quem pediu a Deus foi o próprio rei por Daniel. E foi trazida uma pedra e posta sobre
a boca da cova, a qual foi selada pelo rei com o seu anel, e com o anel dos seus príncipes, para que o acordo a respeito de Daniel não se mudasse. Então o rei se foi ao seu palácio e passou a noite em jejum. Olha que coisa, queridos. O rei é pagão. Ele pede a Deus para livrar Daniel e vai fazer jejum a noite toda em favor de Daniel. O rei foi o intercessor de Daniel. Que maravilha! É por isso que nós temos o papel também de sermos intercessores. E então o rei foi ao seu palácio e passou a noite em jejum. Nem instrumentos de música aceitou diante dele, e fugiu dele o sono. Olha só que coisa. O rei foi o intercessor de Daniel, um rei pagão, clamando agora para o Deus de Daniel. Que bênção! A integridade de Daniel, a seriedade de Daniel era um exemplo a ser seguido até por um rei pagão. O rei, portanto, levantou-se ao romper do dia e foi com toda a pressa à cova dos leões. E chegando-se perto da cova com voz triste, chamou por Daniel. E falou o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te pôde livrar dos leões? Então falou Daniel ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo, o qual fechou a boca dos leões, para que não me causassem dano algum, porque diante dele foi achada inocência em mim. E também contra ti, ó rei, eu não tenho cometido delito algum. Então, muito se alegrou o rei em si mesmo por causa dele, e mandou tirar Daniel da cova. E assim que Daniel foi tirado da cova sem nenhuma lesão, porque crera no seu Deus. E o rei então ordenou que fossem trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram todos eles lançados na cova dos leões, juntamente com as suas famílias, seus filhos, suas mulheres. E inclusive não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram de todos eles e lhes quebraram todos os seus ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é promulgado este decreto, que em todo o domínio do meu reino todos os homens temam e tremam na presença do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivente e que permanece para sempre. E o seu reino não será jamais destruído, e o seu domínio durará eternamente. Ele salva e liberta, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou a Daniel do poder dos leões. E este Daniel foi próspero durante o reinado de Dario e durante o reinado de Ciro, o persa. Queridos, eu vejo como a parte mais bonita do livro de Daniel. Independente das profecias, seus significados, mas por que a beleza desse texto? Porque um reino como a Babilônia, pagã, com milhares de deuses, imagine, para fazer uma comparação, para você entender, é como se fosse a Índia hoje. E aí o rei baixa um decreto que ninguém pode anular, mas, né? E esse decreto diz que agora o Deus de Daniel é o Deus da sua nação
do seu povo. É algo assim fantástico. Tudo por causa do exemplo de Daniel, do modelo que foi Daniel em seriedade, honestidade, ética, acima de tudo. E foi político, hein? Governante, presidente, né? Como seria hoje uma espécie de governador que comanda vários municípios que têm seus prefeitos e assim sucessivamente, né? Então foi, podemos dizer assim, um político exemplar que precisaria ser conhecido pelos políticos nossos. Aleluias! Glória a Deus! Deus te abençoe.